todo mundo se encontrando aí, seus lugares. Eu gostaria de convidar aqui o professor Ícaro Aronovich, da CUI, você tem? Então, o professor Ícaro ele vai dar a palestra Agenda Ambiental Portuária. Ele possui graduação em Ciências Políticas e Sociais pela Escola de Sociologia e Política de São Paulo, mestrado em Ciências Sociais pela PUC de São Paulo, doutorado em Saúde Pública pela USP e pós-doutorado em Ciência Ambiental também pela USP. Atualmente, ele é coordenador do mestrado em Administração da Universidade Católica de Santos e líder do grupo de pesquisa em gestão ambiental na costa, portos e sustentabilidade. Tem experiência na área de administração, vendas e política ambiental, atuando principalmente nos seguintes temas: gestão ambiental avançada, gerenciamento de riscos, programa de sustentabilidade, negociação ambiental, gestão ambiental portuária, gestão ambiental de petróleo e gás, gerenciamento costeiro, financiamento para políticas e pesquisas ambientais. Professor Ícaro, desejamos uma boa palestra. Bom dia a todos. Muito obrigado aos organizadores, aos Unesco pelo convite, uma satisfação poder contribuir de alguma maneira aqui para esse trabalho. Então, me cabe apresentar aqui e falar um pouco sobre a Agenda Ambiental Portuária, um dos instrumentos do Programa de Gerenciamento Costeiro brasileiro, esse, infelizmente, causante de Programa de Gerenciamento Costeiro que nós temos. Quanto tempo exatamente aqui? Acho que o tempo é bastante, dá para passar com calma. O que eu pensei em falar para vocês, então, foi situar o que é a agenda ambiental, falar um pouco também da experiência que nós temos uma agenda ambiental já desenvolvida, embora ainda seja, eu diria, talvez o começo de um trabalho, mas nós temos uma agenda ambiental de um pouco desenvolvida, que é a agenda do Porto Santos, e aqui tem várias pessoas que participaram dessa construção, e contar um pouco então da dinâmica, como é que isso funcionou, e procurar discutir um pouco que papel pode ter esse instrumento de gestão na gestão ambiental de um porto. Tá? Eu acho que isso pode ser útil, talvez, para aumentar uma visão mais ampla e relacionar isso com outras iniciativas de um trabalho de gestão ambiental na costa. Para passar, você quer deixar aqui passando ou seja? Bom, quando a gente fala de agenda ambiental portuária, é bom fazer uma diferença que tem como se fossem duas agendas ambientais portuárias. Uma é um documento geral, uma diretriz geral para os portos que surgiu em 98, articulando, na época, ou pelo menos isso foi o objetivo explícito dos documentos, o Programa Nacional de Gerenciamento Costeiro com o Programa de Modernização dos Portos. Programa esse de modernização dos portos que foi toda uma mudança feita na distribuição de papéis dentro do governo e iniciativa privada nas operações portuárias. Então tem a lei de modernização dos portos, mudou o papel das autoridades portuárias. Então as autoridades portuárias, em Santos, por exemplo, é a CODESP, a autoridade portuária. Em Santos agora é a Companhia de Obras de Santos. A autoridade portuária passou a ser mais um ente gerenciador do porto e a operação portuária ela foi aberta então para a iniciativa privada. Então foi uma mudança de papéis que antes havia mais concentração no modelo no setor do governo. E uma das intenções era mudar as relações de trabalho nos portos, mudando os esquemas de escalação da mão de obra avulsa, de trabalhador avulso, que havia toda uma questão de acordos sindicais que levavam à instalação de turmas de trabalho que eram consideradas muito numerosas, etc. E os sindicatos que tinham, então, um poder de influência, tinham um peso grande nessa instalação da escolha dos trabalhadores avulsos, etc. Então surgiu o órgão gestor de mão de obra para fazer essa instalação. Enfim, várias relações aí nos trabalhos, nas operações, elas mudaram
E no bom juízo, sempre a burocracia, em certo momento, descobre que tem a questão ambiental, e aí então fala, bom, então tem que ser tudo de acordo com o meio ambiente. A agenda ambiental portuária, esse documento fundador, aí ele teve esse papel, vejam só. Então, já quase no ano 2000, surge uma diretriz sobre a gestão ambiental dos portos no Brasil. É uma coisa para assinalar. Não quer dizer que eles não tinham algum trabalho específico de gestão ambiental. Aí eles mesmos falaram que tem trabalhos de gerenciamento de riscos, de atendimento à ciência, sempre já vimos antes. Mas a grande verdade é que, por falhas da política ambiental governamental no Brasil, os portos foram sendo deixados. São atividades tão novas, né? Parece que não vem da história do povoamento europeu do país, né? Eles foram sendo deixados para depois. São pequeninos também, né? Tem pouca influência no ambiente. Então não dá para entender muito, mas eles foram sendo deixados como um objeto de gestão tardia. Esse documento federal colocou então um conjunto de questões que os portos deveriam criar modelos de gestão ambiental, preocupando-se especialmente com alguns problemas que os portos poderiam ocasionar. No documento, então, é citada a questão das águas de lastro dos navios, que, como vocês sabem, os navios fazem lastro admitindo água do oceano para dentro do navio, e depois eles deslastram quando chegam perto de um porto em função de profundidade, estabilidade, enfim. Essa seria a vantagem operacional do lastro de água, né? Ele não é fixo do barco como é o lastro de chumbo, ou, enfim, o lastro pesado fixo que antes era o conceito construtivo. Mas quando o navio deslastra, ele expulsa essa água que ele tinha colocado para dentro. Então, o que aconteceu? Ele pegou a água num ponto do planeta e transportou para um outro ponto do planeta. E é uma quantidade de água considerável. E aí ele despeja essa água que pode ter trazido organismos típicos dos ambientes de origem desse lastro, e que depois esses organismos poderão colonizar os ambientes nos lugares em que eles são despejados. Então, isso é uma preocupação importante no mundo hoje, dentro da preocupação com a invasão de espécies exóticas, a questão do transporte das águas de lastro é um foco, é um assunto complexo para a gestão, porque você não pode fazer uma regra para os navios diferente em cada lugar. Os navios andam pelo mundo, existem acordos internacionais, e negociar então a gestão desse processo é algo que vem sendo trabalhado, mas é algo, como eu disse, complexo. Envolve, às vezes, mudar conceitos de engenharia, criar soluções técnicas, etc. Os acidentes ambientais também são citados nesse documento geral como uma preocupação, a questão do lixo dos navios, o planejamento ambiental da exploração dos portos, que na agenda ambiental portuária, esse documento geral diz que ele deve ser compatibilizado com os planos diretores e com o zoneamento ecológico e econômico previsto no programa de gerenciamento costeiro. A questão da dragagem, enfim, são alguns exemplos de potenciais de transformação ambiental que devem ser gerenciados e que são lembrados nesse documento federal. Aqui estão só para ilustrar, para falar dessa questão então, o peso do porto, né? Aqui vou mostrar alguns slides exemplificando um terminal que é na costa do Espírito Santo, mas mostrando a articulação de uma atividade portuária com a sua, digamos assim, a sua influência para dentro do território, chamada Interlândia, né? Então vocês vejam que é um terminal que, nesse caso aqui, eu emprestei os slides de uma apresentação de uma técnica da Samarco, sobre o terminal de Ubu.
e que mostra, então, o material trazido, no caso por ferrovia, desde bem longe até chegar no terminal para depois sair para outros lugares do mundo. Né? Próximo. Ou seja, o corpo que está aqui na direita, ele é um elo de uma cadeia produtiva por várias etapas, né? E que, de certa forma, elas vão se distribuir no território também em função da existência do porto. Né? Então, o porto não tem uma influência ambiental só ali no lugar onde ele está. A influência do porto vai muito longe do território, se articula com tudo aquilo que o porto vai ajudar a transportar, né, de produção. Depois, a distribuição, o consumo dessas coisas vai para vários lugares do mundo. Isso aqui tudo eu estou usando exemplos, slides desse exemplo desse terminal lá do Espírito Santo. Então, vocês vejam que o mercado consumidor, aquilo que passa por esse porto, tem uma escala praticamente mundial. Próximo. E esse slide ilustra como a questão da gestão ambiental está preocupando e entrando também na atividade portuária. Né? Ou seja, isso mostra uma visão de uma empresa que tem negócios portuários e como ela trabalha, ou tenta trabalhar, a gestão ambiental. Né? Então, vocês veem que começa num nível de conformidade. Conformidade com o quê? Conformidade com os regulamentos. Atender a lei. Né? Ter licença ambiental. Né? Essas coisas seriam básicas. Né? Evoluindo na estratégia de gestão da empresa, por uma boa atividade, até chegar depois a um nível de excelência. Então, tudo isso para nos lembrar que é um interesse do negócio que está instalado no porto ter um bom padrão de gestão ambiental. Até porque o porto está ligado nos mercados que estão em todo o mundo e muitos deles estão exigindo um padrão de gestão ambiental das atividades. Todas as atividades que entram no ciclo de vida dos produtos. Né? Então, mapear o porto que importou ou exportou determinado insumo para uma cadeia produtiva vai fazer parte de uma demonstração do ciclo de vida dos produtos, que é um dos elementos da certificação da gestão ambiental que as empresas vão tendo que mostrar para serem aceitas nos mercados, para serem fornecedores de outras empresas, etc. Porque muitas vezes a coisa é apresentada, a gestão ambiental, como se fosse algo que a gente tem que escolher. Ou a gente faz atividade portuária ou a gente faz gestão ambiental. Mas, na verdade, essa tendência de que os negócios incorporem a preocupação com o meio ambiente é uma tendência importante no mundo dos negócios. Faz parte de uma visão de competitividade um pouco mais contemporânea. Próximo. Então, para ilustrar, nesse caso, sempre citando esse terminal, como os diferentes certificações de qualidade, de meio ambiente, inclusive a responsabilidade social, e por aí vai, como é que eles procuram conquistar. Próximo. E aqui começa essa figura, que eu acho que é a última desse exemplo, mas ela mostra um pouco, começa a trazer a ideia da agenda ambiental local do porto. A agenda ambiental do porto, de cada porto, começa a surgir quando você pensa no porto nesses termos do relacionamento com as diferentes partes interessadas da atividade. Então você tem todo um conjunto muito grande de grupos humanos, de setores, de atores sociais, que são influenciados pela vida do porto e que também influenciam o porto. E o porto tem que se relacionar com todos esses setores da sociedade, e isso é uma dimensão fundamental de uma gestão de negócios mais contemporânea, que não é só não é uma gestão que só presta contas para os dirigentes de uma empresa, para os acionistas de uma empresa, mas leva em conta
os chamados stakeholders, né? As partes interessadas com quem deve haver um relacionamento, com quem existe um relacionamento e espera-se para a boa imagem, para a boa reputação do negócio, para a aceitação do negócio na sociedade, não só pelos consumidores, mas também pelas pessoas que podem influenciar de alguma maneira se aquele negócio vai ter uma licença ambiental ou não, que se construam e se administrem nos relacionamentos. E para isso tem que levar em conta como que a atividade está afetando cada setor. Bom, então, lembrando e até baseando já essa ideia no que foi mostrado rapidamente agora, é interessante lembrar que os portos, eles são, usando as palavras do professor Barragan, infraestruturas estruturantes. Eles determinam a dinâmica de ocupação do território em vastas regiões de influência. Né? Basta pensar na estrada de ferro aqui, que foi construída para fazer o café do Porto Santos. Né? Em toda a configuração que vai surgindo pelo fato de haver um porto, como isso vai determinando redes técnicas, distribuição de atividades, numa extensão muito grande. E essa é uma das grandes dificuldades da gestão ambiental dos empreendimentos portuários, porque lidar com esses territórios numa extensão, numa escala tão grande, é um desafio complexo para quem faz a política ambiental. E uma outra coisa muito importante é que o uso das águas, numa região portuária, é o uso das águas que acaba sendo o elemento definidor da dinâmica territorial, e não o uso da terra, não o uso do solo. O uso do solo decorre, em grande parte, no uso da água. E a gente não está muito acostumado a fazer a gestão da água, a gestão dessas atividades. Então, são desafios que se colocam. Ilustrando, né, isso aqui é o Porto de São Sebastião, uma característica dos portos aqui da região da Mata Atlântica, né, é que a atividade, isso aqui mostra esse braço longo a terminal de petróleo, o porto de carga geral pequenininho, por enquanto, estudando a situação, mas mostra que, obviamente, a travessia do compartimento de Mata Atlântica para o acesso de cargas é um condicionante ambiental fundamental para esses portos localizados nessa região de Mata Atlântica. A solução do acesso de cargas é algo desafiador e, em geral, é um dos elementos do conflito ambiental que surge quando surgem projetos de novas instalações portuárias ou ampliação dos portos já existentes. Aqui é o mesmo lugar, só que visto mais de perto, é o centro da cidade de São Sebastião. Então, você vê naquela questão do condicionamento físico do espaço, né, como a tancagem do terminal se mescla ali com a cidade. Hoje, quando o terminal foi construído, a cidade era 3 ruas bem aqui na frente, mas ela foi crescendo, foi encostando, abraçando o terminal, o que gera todo um desafio específico para o gerenciamento dos riscos dessa instalação. Assunto foi esse terminal que teve aquele vazamento do córrego roteiro, ele descreveu, né? O córrego atravessa aí, só que é o centro urbano, né? São Sebastião está na prefeitura, aqui de Ampris, né? Então vocês vejam a complexidade desse tipo de situação. Próximo. Aqui já pegando a região de Santos, que assim talvez fique a ideia de pegar essa imagem, mostrar como a região do Porto está imersa num conjunto natural interessante, peculiar e também cheio de desafios para essa dinâmica territorial gerada pela implantação da atividade portuária. E aqui também ocasionando instalações que criam também
operações em que é impossível fazer o gerenciamento das situações, no caso aqui é o Tribunal da Lei Moura, né? O gerenciamento dos riscos, ele vai sempre envolver vários públicos, vários grupos da população, e não tem como se resolver isso apenas, tecnicamente, apenas dentro de cada instituição, né? Essa questão do relacionamento com as partes interessadas, ela é algo totalmente indispensável para uma boa gestão da situação. Existe uma questão que os portos, hoje, no Brasil, eles estão, a grande maioria não está fora da lei porque estão sendo regularizados por decreto, né? Então, repetidamente, a estratégia dos órgãos de gestão ambiental o porto está regular, e aí diz assim, o porto deve tudo o que precisa para ficar regular, mas não prazo, né? Vem sendo gerenciado assim por decreto, esgotou a vigência de um decreto que tinha 8 anos para a regularização ambiental dos portos, e agora sai uma outra resolução que faz mais ou menos a mesma coisa, e prevê os programas de gestão, que é tudo que o porto teria que ter para abrir pela licença ambiental, né? Está ligado com aquilo que eu falei antes, os portos foram sendo deixados para depois, é muito recente a preocupação de fazer a gestão ambiental, e aí, o que acontece? O licenciamento, que é a regularização do porto, as agências ambientais pensaram o seguinte, o IBAMA, a ANTAC, a regularização tem que ser através de uma licença. Mas é difícil você cumprir o rito típico da licença para uma atividade que está dando vapor e já com tantos passivos e tantas coisas regulares, né? Então, já é uma série de dificuldades. Os portos, em geral, vinham trabalhando sem estrutura de gestão ambiental nas equipes administrativas. Hoje, depois que vocês vão ver a Alexandra, ela vai contar como é que está o Porto de Santos, mas ela mesmo já publicou com a gente um trabalho em que ela mostrava a precariedade da equipe que ela tinha, exígua a equipe que ela tinha, até muito recentemente, para fazer um trabalho imenso no Porto de Santos. Você portos que não tem nada de equipe, tem uma pessoa, eu já fui da banca de uma estudante da FURG, que ela foi ser estagiária no Porto, e ela relatando a experiência dela, que tirou depois uma dissertação, era a chefe do setor e ela, né? Então é realmente precário, não é uma força de expressão, né? Realmente, em muitos casos. Não é prioritário, né? Dentro de uma mentalidade tradicional, então falta dinheiro, falta investimento para a gestão ambiental. Muitas vezes falta visão sobre o licenciamento, quer dizer, licenciamento ambiental, que é um instrumento administrativo para que as atividades econômicas sigam o regulamento, acaba virando coisificado, né? O gestor tradicional descobre que tem o licenciamento na hora de fazer o instalar o empreendimento. Aí vira para o gestor ambiental e fala, resolve aí, né? Então, isso cria toda uma distorção, porque aí, consegue a licença, e tudo que a licença obrigou, aí esquece, tudo põe na gaveta, até a próxima cobrança, até vir outra vez o órgão ambiental apertar para fazer alguma coisa, né? Quer dizer, não é um processo de gestão onde o licenciamento é um instrumento que ajuda a orientar. Pelo lado das agências ambientais, nós temos um grande número de agências ambientais diferentes, né? O Comitê de Bacia tem alguns papéis, Vigilância Sanitária tem alguns papéis, a órgão ambiental estadual tem alguns papéis, a órgão ambiental federal outros papéis, e existe uma desarticulação geral entre os vários setores da burocracia. Isso é típico da burocracia do governo brasileira, também acontece na área ambiental. Lentidão, né? Os órgãos são sobrecarregados, né? Lembra? O meio ambiente não é prioritário, também para o governo equipar os órgãos para ter mais equipes, para as análises de pedidos de licença poderem ir mais rápido.
Isso não é algo muito feito, não se investe muito em meio ambiente. Mas depois está todo mundo pressionando para que a licença saia rápido, porque o plano do governo, o plano de obras do governo, ou o desenvolvimento do país, enfim, nada pode esperar. Então esse conflito acaba gerando sérios problemas. E o gerenciamento desse processo lento é, muitas vezes, pelo pior caminho, não pelo melhor. Então, você tem uma grande dificuldade. Os portos não estão nem no nível da conformidade com a lei, muito menos num estágio mais avançado, que seria de uma gestão visando um desenvolvimento sustentável. Então, isso é uma coisa geral nos portos brasileiros. E o instrumento mais importante do planejamento do porto, que é o Plano de Desenvolvimento e Zoneamento, o PDZ, de porto, é uma peça central para a gestão do porto, ele não se costuma incorporar no PDZ os programas ambientais. Então, o planejamento do crescimento do porto é uma coisa e a gestão ambiental não entra nesse planejamento. Então, tudo isso faz com que o licenciamento, enquanto uma estratégia central de gerenciamento ambiental, tenha uma série de dificuldades. Por conta de não ter um bom licenciamento, uma boa administração dos programas ambientais, a gente tem um uso mal devido dos recursos econômicos do porto. Porque se você perde carga em poluição, tudo isso é desperdício, isso é perda econômica. Né? Se você para um acidente, tudo isso são perdas econômicas. Então, o gerenciamento econômico padece da falta de uma boa gestão ambiental. O porto fica vulnerável em termos de atendimento à lei, né? Em termos de imagem, junto a atores econômicos, população, etc. O porto fica sobrecarregado por projetos que deveriam ser desenvolvidos, que ficam na verdade, o porto fica devendo. Ali eu coloquei uma coisa que eu acho que a rigor poderia ser falada, que o porto fica ingerenciável, quer dizer, não é funcional todo o sistema, né? O porto se vê, a autoridade portuária enlouquecida diante de várias demandas diferentes de burocracias que não se articularam. E por decorrer, os investidores não têm muita segurança para investir, porque uma licença ambiental, um porto que não está regularizado, é uma loteria. Né? Ainda falando um pouquinho disso, você tem então os portos que já existem, né? E que o governo está tentando regularizar. E tem também a questão das ampliações dos portos ou novos projetos de portos. E a demanda que tem por novas infraestruturas portuárias no Brasil hoje é muito grande. Então, estão pipocando projetos de terminais e portos ao longo da costa, mas em vários lugares. E não tem uma articulação, não tem uma visão mais globalizante sobre tudo isso. Então, isso também cria uma coxa de retalhos, eu diria, um processo de gestão ambiental focado nos portos do Brasil. É uma coisa bastante casuística hoje, e acho que é uma das grandes brigas que temos aí pela frente. Aqui é um dado da Secretaria Especial de Portos, 2011, mostra, segundo esse autor, alguns dos principais portos, como é que eles estavam em termos de licença prévia, de instalação, autorizações e licença operacional. Parece que hoje, em termos tão regularizados, são 4 portos no Brasil. Mesmo assim, dando com licenças do tipo, por exemplo, o primeiro porto que se regularizou foi o de Rio Grande, ganhou uma licença operacional. A licença do porto de Rio Grande era o porto está licenciado e tem que fazer aí uma lista de problemas. Ou seja, o porto não tinha nada em termos de gestão ambiental. Ele ganhou uma licença que era um compromisso de começar a fazer
só apoiar essa decisão, porque a minha decisão de regularizar o porto, mas regularizar era, na verdade, uma coisa que a rigor não sei se é muito regular em termos de regulamentos ambientais. É para dizer que é regular. Mas não é porque o porto fez a lição de casa. O porto ganhou a obrigação de futuramente fazer a lição de casa. E pelo que se acompanha, parece que muitas das coisas, né, aí não foram feitas, aí quer aquela coisa do longo prazo, Eu estou assim, tentando de traçar um panorama mais geral para essa vida real da gestão ambiental portuária, e acho que está ligado essas precariedades gerenciais com uma falha, que é uma falha estrutural da nossa política ambiental, em que nós temos um conjunto de instrumentos de gestão previstos na nossa legislação, especialmente a 6938, né, que ainda é um marco da gestão ambiental, em que você tem previstas todas essas atividades: planejamento ambiental, licenciamento de fiscalização, áreas protegidas, unidades de conservação, a educação ambiental e o monitoramento. A gestão ambiental seria um combinado de todos esses instrumentos. Mas o que a gente tem é que, no Brasil, se faz o quê? Licenciamento. A gente adora uma burocracia, né? O brasileiro, a nossa cultura é burocrática. Então, carimbar, autorizar, pegar autorização, ótimo, isso tudo a burocracia gosta. Então, se faz licenciamento e se faz parques, né? No dia da árvore, no dia do meio ambiente, tal, todo governante gosta de criar um parque novo. Depois não implanta, não dá os recursos, não põe equipe. Vai criar parque que todo mundo gosta. As outras coisas, elas não são. Monitoramento nós temos, alguma coisa aqui, alguma coisa ali, mas o relatório de qualidade do meio ambiente está previsto na nossa legislação, que seria um feedback, teria o papel de retroalimentação da política, quer dizer, eu crio regulamentos, eu obrigo todo mundo a cumprir os regulamentos, eu ponho políticas, e aí, qual é o resultado? Então eu deveria estar acompanhando o resultado no ambiente para ver aonde eu tenho que me preocupar mais, mudar, corrigir. Isso não tem. Por quê? Porque isso seria uma questão de transparência para a sociedade ver o resultado e comparar os resultados, né? E isso, então, é deixado para lá. Vocês vejam que agora o Ministério Público entrou com uma ação contra a Sabesp, porque está jogando esgoto nos rios. Eu acho muito interessante e muito importante isso. Porque nós somos um país que gasta milhões de dólares em obras de saneamento, mas não fazemos o saneamento do ambiente, porque a qualidade ambiental não melhora. Como é que é isso? Mas é isso mesmo. Fazer obras de saneamento é importante, mas desde que a gestão do projeto, do processo de obras, consiga realmente mudar a qualidade do ambiente. Senão nós estamos, alguém está tendo dinheiro para a poluição. E parece que o Ministério Público chegou à conclusão de que é isso que está acontecendo. Enfim, a falta de uma gestão ambiental integrada, ela distorce todo o processo. Então, o licenciamento e as unidades de conservação, aí entra um aspecto fundamental. São instrumentos de gestão fortemente conflitivos em relação à dinâmica típica das atividades econômicas, especialmente as atividades econômicas que têm uma tradição de serem desenvolvidas sem consideração dos aspectos ambientais. Bom, aí pega os portos, que não são coisas pequenininhas, tem todo esse enorme potencial de transformação. Você quer regularizar o porto. E qual é o instrumento que você usa? Licenciamento. É claro que o porto não vai ter facilidade para se encaixar numa regra se ele já está super avançado na sua vida, nunca seguiu aqueles parâmetros e agora você tem que enquadrá-lo na lei. Por isso, fica esse faz de conta de que é o seguinte: a gente regulariza por decreto, tá? Porque o porto mesmo, se reformular e se gerenciar de outro jeito, é difícil, de repente, da noite para o dia, você incorporar uma lógica que nunca foi incorporada. E a atividade está rodando, milhares de pessoas trabalhando, chegando, saindo, etc., cada vez de todo o país, e você agora, então, de repente, fala, agora muda tudo. Fica difícil. Então, a questão do conflito é uma
conflito aqui entendido como diferenças de visão e de propostas de uso dos recursos ambientais é um fator importante para a gente ver a utilidade do processo regimental portuário. Muito bem, em função de toda essa vida desregrada do que os portos sempre tiveram, os conflitos surgem em várias dimensões. Os portos, a relação do porto com a cidade é uma coisa que muda ao longo da história, né? Os portos, muitas vezes, eles estão na origem da história da cidade, como é o caso de Santos, mas com o tempo, o crescimento do porto e a mudança técnica do porto vai isolando o porto da cidade. E hoje em dia, talvez um dos conflitos mais fortes seja a luta pelo espaço, a disputa pelo espaço, porque hoje o porto tem um componente essencial que é o container. Né? E o container, basta a gente andar aqui pela Baixada, a gente vê essa disputa por espaço, né? E parece que é um mel brotando em todo lado, são depósitos de container, né? Em todo lado uma voracidade insaciável, infindável por espaço para empilhar caixas, né? E então esse conflito do porto com a cidade, que tem vários aspectos, tem a questão do espaço mesmo, a questão do uso das frentes de água integradas na paisagem da cidade, tem várias dimensões para explorar, a questão do tráfego, obviamente, o conflito com a pesca, né? Aí dá para entender essa ideia do conflito ambiental, né? O canal por onde o navio entra no porto, do ponto de vista da atividade portuária, é uma infraestrutura técnica. O que interessa ali é a profundidade, abrigo, manobrabilidade do navio, né? Aquele mesmo canal é uma outra coisa para o pescador. É um ambiente, o que importa é a qualidade das águas, são os lugares pesqueiros, né? É o mesmo recurso e ele representa coisas muito diferentes para os diferentes atores. Né? Aí que está a ideia do conflito ambiental na linha que a gente trabalha. E a pesca, no caso, aqui tem, obviamente, no caso do Porto Santos, por exemplo, os caminhos, o canal do Porto coincide em vários pontos, com pesqueiros, rotas de barcos de pesca, etc. O porto e o turismo, né? Se o porto não computar o turismo, o porto pode matar, de certa forma, o turismo, porque fica feio, fica sujo, a cidade bate antiga, os armazéns antigos vão ficando decadentes, etc. Então, é outro conflito a administrar. O patrimônio cultural, quer dizer, a ampliação portuária, as novas vias e tal, a toda hora você vai fazer alguma coisa. Bom, aqui a cidade, a história da cidade está ligada com o porto, então onde você cava, você vai encontrar desde osso de bicho até coisas antigas, de escravo, construções antigas. Deveríamos cuidar do patrimônio cultural direitinho, mas aí há um choque, há uma adequação que precisaria ser feita, e como a gente não costuma planejar, então a gente descobre lá na hora que está fazendo a obra, vai lá, cava, encontra alguma coisa, e muitas vezes não vai a saída do pessoal que está na obra, esconde, porque senão o pessoal vai vir aqui e vai atrapalhar tudo para proteger, né? O jeitinho brasileiro cruel de administrar, né? As unidades de conservação, nem sempre o porto está na unidade, mas o acesso de cargas vai atravessar o Parque Estadual da Serra do Mar, por exemplo, para uma criação portuária, implicando um novo acesso de cargas, vai mexer com a Mata Atlântica, onde existe toda uma política de evitar novos seccionamentos para não impedir os fluxos biológicos, né? E, então, são alguns exemplos de conflitos. E a ideia da agenda ambiental para cada porto é que você construa, então, um plano de gestão que seja participativo, que pelo menos permita que o público acompanhe, saiba o que está acontecendo, acompanhe e, se possível, influencie nas metas, no ritmo dos trabalhos, né? Uma outra coisa muito importante é aquilo que a Aline já falou, a percepção ambiental entre os diferentes setores é muito distinto, né?
Então, na hora do público falar de algo que mexe com a sua vida, é claro que as pessoas têm direito de ir lá, se indignar, querer influenciar, etc. Mas a pessoa que vai lá, ela não sabe nada daquela atividade. Então, o que ela propõe, normalmente as pessoas falam, não, é sim ou não, né, licenciamento, né, dá licença ou não dá. As pessoas não têm a nuance técnica, não são gestoras. E, no mais das coisas, mais ainda. Então, não, vamos resolver isso já. Às vezes uma autoridade, um gestor, ele diz, não, eu vou resolver, mas eu tenho que arranjar um investimento, depois tem uma questão técnica, vai dar resultado em 3, em 5 anos. Bom, isso, sem diálogo, fica muito difícil de ser assimilado tranquilamente pelos leigos, porque o leigo não sabe nada daquela atividade e das especificidades técnicas. Então, essa aproximação é uma outra conveniência que tem no processo, um processo mais participativo da gestão do porto. O diálogo entre o porto e as agências de controle, as agências ambientais. Essa é uma coisa muito importante, porque vocês podem pensar que essa é uma conversa que acontece todos os dias, eles tomam um cafezinho, mas como vou ilustrar daqui a pouco no caso da Agência Ambiental de Santos, essa conversa não é tão fácil nem tão comum assim. E o diálogo também entre as diferentes agências que têm função de controle ambiental. No Porto Santos, a gente fez um seminário em 2006 para começar a discussão da agenda ambiental do Porto, e a gente trouxe agências que tinham algum papel de controle ambiental sobre o Porto. Vieram 16 municipais, estaduais e federais. Não vieram todas que a gente não viu. E essas 16 não conversam, muito menos trabalham articuladamente entre si. Então, gente, a agenda ambiental do Porto Santos, ela surgiu em decorrência de uma política do Ministério do Meio Ambiente Andrade. É bacana quando eles falam do Ministério do Meio Ambiente Andrade, dá a impressão que eles trabalham integrados, né? Eles resolveram que os portos iriam ter agendas ambientais locais. Eu acho que foi o momento da integração, porque depois a gente não viu muita integração entre ambos. Mas, enfim, havia essa diretriz, e estava um pouco todo mundo coçando a cabeça, sem saber muito bem como fazer, quem tinha que promover. Nesse espaço, e havia, na ocasião, um conflito, que havia um certo impasse em torno da gestão da dragagem do Porto Santos, isso acabou gerando oportunidade para uma iniciativa através de um projeto de pesquisa de modalidade de políticas públicas da FAPESP, em que a gente, o GPGA, promoveu uma discussão sobre os conflitos ambientais no estado de Santos e São Vicente, e depois isso focou no desenvolvimento de uma agenda ambiental do Porto Santos. Então, foi uma iniciativa em parceria da Universidade do Porto com a CETESB, depois isso foi envolvendo também a Agência Costeira, as prefeituras, CIESP e GIESP, mas basicamente o acordo fundador foi entre a Universidade com a CETESB, e imediatamente depois a CODESP aderiu e isso viabilizou a gente focar na agenda ambiental portuária. Aí eu vou falar um pouco do processo, da dinâmica, porque acho que isso pode ser interessante para ir mostrando o que aparece. A primeira coisa é que a gente então criou um processo público, né, ou propôs um processo público de discussão, o que era uma coisa nova. O Porto Santos não costumava discutir publicamente suas questões ambientais. Então se criou um jeito de participar. Se fez um folder apresentando a ideia geral, se abriram sugestões, tinha regras. A regra era uma coisa muito simples, só dizia que o debate tinha que ser respeitoso e democrático. A regra era essa. Mas a pessoa, quando se inscrevia, dizia que conhecia a regra. Era um jeito de criar algum compromisso com todos os interessados, para que as pessoas não fossem lá e simplesmente jogar pedra, né? Era para tentar dialogar, porque em geral isso não é fácil. As pessoas, se você já falou numa reunião de condomínio, você sabe como é que as pessoas se comportam no geral no seu casamento. As pessoas vão e para saber ouvir, elas acham que tem que gritar, né? Então, não funciona. E se criou um calendário para o processo.
e é muito importante dizer que esse roteiro, ele tomou praticamente um ano de trabalho entre a gente, a universidade, o pessoal da CETESB, algumas das pessoas aqui, a Marta, a Iris, mas tinha mais gente da CETESB envolvida, e o pessoal, a Alexandra da Codesp. Na época, ela tinha a equipe praticamente dela sozinha. Muito pouco, gente. Então, ela estava executada. Então, a gente ficou um tempo discutindo o roteiro, porque a gente queria ir a público com um roteiro de discussão, mas antes era fundamental cobrar pelo menos entre o Porto e a agência ambiental. Né? A gente fez isso e aí a gente chegou a público um roteiro que tinha uma visão geral em que se colocava a questão de que a gestão ambiental portuária estava surgindo tardiamente, procurava colocar uma visão sobre o desenvolvimento do meio ambiente, mostrando que era um interesse da atividade portuária se tornar competitiva com os cuidados ambientais. Aí os tópicos do roteiro envolveram o gerenciamento ambiental do porto, procurando discutir as melhorias necessárias na estrutura da própria Codesp para fazer gestão ambiental, como os órgãos públicos poderiam melhorar a sua articulação. Então vejam que a gente colocou a gestão ambiental do porto não como uma responsabilidade só do porto, da autoridade portuária, mas também é uma responsabilidade compartilhada com as burocracias que têm papéis de controle. Né? A melhoria na articulação da autoridade portuária com as empresas que atuam no porto, porque isso era uma dificuldade que o próprio setor de meio ambiente do porto trouxe, que os terminais que operavam no porto não davam muita satisfação para a autoridade portuária. E a agenda ambiental, aqui no documento federal lá que eu falei, ele diz que a autoridade portuária deve coordenar a gestão ambiental no interior do porto organizado. Mas as empresas que operam no porto nem sempre têm essa visão, não dão muita bola. Porque tem essa coisa, o licenciamento do porto como um todo é da agência ambiental, que às vezes é a federal, às vezes é a estadual. O licenciamento de cada terminal é estadual, normalmente. O licenciamento de funcionamento. Quando é um novo projeto, bom, aí já tem toda uma discussão se é do banco, se é da SETESB. Se vocês olharem os licenciamentos de São Paulo, vocês vão ver que tem hora que é do banco, tem hora que é da SETESB. E a questão também do acesso à informação e à comunicação pública, tudo isso entrava na discussão da gestão ambiental. Continuando depois a discussão de como é as dificuldades, os procedimentos de licenciamento, os programas de gerenciamento dos riscos, sobre os quais a Iris já falou bastante para vocês verem a materialidade disso, a questão da educação ambiental e capacitação dos trabalhadores, as emissões de poluição do ar, efluentes líquidos, a questão da dragagem, a sua gestão, né? A questão da água de lastro, os vetores de doenças, né? Porto, né? Vem o caminhão, anda no calçamento irregular, cai grão no caminhão, aí vem pombo, vem rato, vira praga, né? Transmite doenças. Resíduos sólidos, a disputa de espaços por outras cidades, a adaptação do porto com a atividade de pesca, a discussão da expansão futura do porto, diretrizes para planejar, a resolução dos passivos ambientais, ou seja, coisas que estão aí, né? Como é o caso, por exemplo, de áreas de lixão contaminada e tal, que precisa ser aplicada. Uma sessão para mostrar boas práticas, já existiam na ocasião, isso foi, a discussão pública foi em 2006, 2007, já existiam boas práticas a mostrar. E um último tema que foi surgindo, inclusive na discussão, foi o problema de que o estuário, que é um ambiente onde o porto está diretamente implantado, não tem uma gestão organizada. Né? É de todo mundo e não é de ninguém. As águas do estuário não tem uma autoridade ali cuidando. E isso cria uma lacuna importante. Pode pular essa aqui. Aqui, pode ir passando devagar essas fotos, que é mais para ilustrar as situações, todas em Porto de Santos. Isso para mostrar, pode pular,
para mostrar o seguinte, que foi um processo, isso é importante, que pela primeira vez se abriu, e inclusive as imagens e muitas outras foram mostradas, eram sessões quinzenais num auditório que ficava normalmente bem cheio, um auditório de 300 pessoas, e que isso foi sendo mostrado e foi sendo debatido. E isso foi algo que a gente percebia claramente e ouvia das pessoas, que as pessoas reagiam muito bem ao fato de que estava se abrindo realmente as informações e se discutindo como isso pode ser equacionado e gerenciado. Então, a discussão pública foi um processo de um semestre. Esses temas ocasionaram cerca de 60 apresentações de palestras, cada 2, 3, 4 para cada tema, sempre combinando agências governamentais, ONGs, empresas, sindicatos, acadêmicos, olha a autoridade portuária, né? Houve uma boa participação, e o debate a gente conseguiu levar sempre num clima muito tranquilo. Essa primeira agenda, ela tem alguns resultados que a gente procurou marcar, que foi abrir o porto e dar uma visibilidade mais positiva, pelo menos no nível daquele processo então feito. Durante aquele processo, houve a criação de pontes, digamos assim, de relacionamento entre a autoridade portuária em diferentes setores, como os pescadores, algumas negociações rolaram ali mesmo, em público. O público ficou mais próximo da realidade técnica, como eu já falei, e é importante que o Porto passou a ter uma agenda que pode ser uma base para depois ele ir atrás de um financiamento para a sua modernização ambiental. Porque um dos problemas de fazer a gestão ambiental é dar um dinheiro, quem é que vai pagar tudo? Mas um Porto que tem essa proposta organizada e respaldada no processo público, fica mais fácil entrar nas prioridades para depois, as prioridades que o governo federal estabelece, para depois estudar uma oportunidade de financiamento. Foi destacado também um nível que ficou nitidamente complicado e aberto, que era, na área do porto organizado, a questão da proteção dos manguezais. Quer dizer, já naquele momento se evidenciava que a regra que tem, ou seja, o mangue é de preservação permanente, salvo nos casos de interesse público e porto de interesse público, então todo licenciamento de terminal vai para a exceção da regra. Né? Então, não tem uma visão global para organizar o que do manguezal do Estuário de Santos vai ser mantido ao longo do tempo e o que vai ser desse processo decisório, caso a caso, sempre pela exceção, não tem parâmetro nenhum. Então, isso foi trazido fortemente, e isso depois evoluiu de fato como algo que gerou questionamento, zoneamento ecológico comum foi uma etapa que evoluiu depois. E para mostrar um avanço interessante, um resultado, teve vários resultados, um resultado bem concreto, foi a questão do licenciamento da dragagem, e aqui é interessante contar como é que rolou. Né? A dragagem tinha na época só a dragagem de manutenção da profundidade do canal do Porto. E sempre que a gente ia para as reuniões lá em São Paulo da CETESB, eu ia ouvindo o Alexandre falar para mim, olha, a CETESB é muito dura, eles deram um prazo da licença da dragagem, que é de 1 ano, e por 1 ano, às vezes não dá tempo nem de fazer a licitação para contratar a dragagem. Quando a gente começa a contratar, já acabou a licença, então é um inferno. Aí um dia eu provoquei a conversa, e foi muito interessante, porque o pessoal da CETESB falou, a gente deu por 1 ano porque era a primeira vez que a gente estava dando uma licença, mas não tem nenhum problema, se vocês pedirem por 2 anos, a gente dá. Só para exemplificar, foi exatamente assim. A questão do diálogo entre o gestor do porto e a agência de controle. Né? Quer dizer, não há uma tradição de dialogar sobre as características técnicas de cada atividade e ajustar a gestão de acordo com isso. Vocês vejam que teve que, com a ajuda de um outro ator que estava promovendo uma discussão, surgiu uma solução muito fácil, não havia problema, só faltava a comunicação.
Em contrapartida, num segundo momento, aí foi a vez da CETESB falar para a Codesp, para que a Marta, que foi ela, inclusive, falou o seguinte: olha, qual é o problema de estacionamento da dragagem? O problema é que o usuário está contaminado. Então você tira material contaminado ou potencialmente contaminado e despeja na época que seja na área da frente da Itamuela. Então, a Marta falou o seguinte: olha, na Holanda, o gerenciamento tem o seguinte: eles têm várias áreas de disposição de material dragado previstas. Então, na hora de fazer o plano de dragagem do ano, você faz a caracterização do sedimento, se está contaminado, se não está, em função da característica do sedimento, você já destina para uma área ou para outra área para despejar o material dragado, porque você já tem áreas alternativas. Então, porque era uma discussão grande que era qual era o volume que podia ser dragado. E o problema do volume que podia ser dragado estava ligado que era o volume de material contaminado que ia ser despejado num lugar. E aí tinha um monitoramento naquele lugar que ficava vendo o efeito sobre os organismos do meio marinho. Então a CETESB limitava a quantidade da dragagem em função da disposição oceânica. Essa alternativa de ter outras áreas licenciadas para dispor do material permitiria fazer um gerenciamento mais flexível e ampliar a quantidade de material dragado que era o que o Porto queria. Porto Santos, a Cosito, a demanda de dragagem no Pescavel, e o Tribunal de Embraportos, que estava ali iniciando o licenciamento. Bom, isso pode passar. Isso agora eu vou mostrar uns slides que é de uma apresentação da Alexandre, da Codesp. Pode ir em frente, por favor. Pode ir. A questão da dragagem que está ocorrendo, a onda de dragagem de aprofundamento. Pode ir. Aqui os diferentes trechos da dragagem de aprofundamento. Pode passar. E vejam só, nova área de disposição oceânica, ou seja, foi compreendido finalmente, e aí, inclusive, predadores econômicos, esses três que eu falei, houve ali, inclusive, uma soma de esforços, e eles pediram licença, e foi concedido, para uma nova área de disposição do material dragado, criando, então, essa possibilidade gerencial ambiental de, sem perder a condição de controle da qualidade do ambiente, permitindo um maior volume de dragagem, já que havia novas áreas para disposição, então o gerenciamento era possível de ser feito. E isso aqui, então, estou mostrando aqui mais são duas imagens, por favor. Posso passar, por favor? São ilustrações do que está sendo feito hoje em termos de gestão do processo da dragagem de aprofundamento. Já uma evolução que foi desenhada, ela não foi toda decidida dentro da discussão da agenda ambiental do Porto Santos. Ela foi desenhada nessa conversa, nessa aproximação que surgiu. Então, acho que isso é uma coisa importante a reter. É possível melhorar a gestão do ponto de vista da atividade econômica e do ponto de vista ambiental a partir do processo de diálogo e entendimento entre os atores econômicos e os atores da área ambiental. Isso é uma experiência concreta que surgiu de conversar, dialogar, um entender um pouco melhor o ponto de vista do outro, que no início parece contraditório, antagônico, mas quando a gente vai desdobrando os requisitos, você pode desenhar procedimentos de gestão em que você pode ter uma gestão mais eficiente ambientalmente e também economicamente. E isso é um aprendizado fundamental, porque o gestor ambiental não domina plenamente a natureza econômica das atividades. E o gestor da atividade econômica não conhece bem os critérios ambientais. Então, o diálogo, a conversa, a aproximação permite combinar melhor, e eu acho que é isso que a gente está buscando, o gerenciamento da atividade. A gente está esperando agora, no final desse ano, uma novela, vai ser evidente, está chegando aqui, publicar a agenda ambiental do Porto Santos, envolveu várias dificuldades, prova de orçamento,
atualização, enfim, mas vai sair. Eu acho que vai ser apenas não, vai ser basicamente um fundamento, uma referência para, e espero eu, que esse processo de gestão mais participativa possa ocorrer, tem que explorar de um apanhado, um documento que reúne essas coisas todas. E, finalmente, isso aqui está muito direto, mas isso aqui é uma. Voltando um pouco então à agenda ambiental portuária, para uma discussão da gestão ambiental dos portos, eu tive a oportunidade de trabalhar com o Milton Rasmus, da FURG, e com a Marina Scherer, da Federal de Santa Catarina, uma discussão, inclusive a gente fez um trabalho sobre a evolução da gestão ambiental dos portos no Brasil, e a gente procurou desenhar algumas diferentes dimensões da gestão portuária que talvez fossem desejáveis. Lá em cima, não sei se vocês conseguem ver, a área de influência indireta, ou seja, aquilo que normalmente no estudo de impacto ambiental se coloca fora da influência direta do empreendimento, mas que vai ser afetado. No caso, estamos falando de recursos comuns como a Mata Atlântica, né, que serão impactados nos projetos portuários pela questão da logística, né? Os diferentes modais de transporte das cargas até chegar no porto ou para levar do porto para os mercados. Então, nesse nível, uma sugestão é que se trabalhasse com a valoração dos serviços ambientais e dos patrimônios culturais que tem nesses ambientes, para orientar a escolha dos modais, para diminuir o impacto, né, e procurar não levar uma influência negativa, desestruturadora, devastadora para essas regiões que estão, digamos, razoavelmente fora da área do porto, mas que são afetadas pelas operações portuárias. Agora, existem os recursos comuns mais diretamente influenciados pelo porto, como, por exemplo, as águas do estuário, em Santos, né? Aqui é onde seria interessante que houvesse uma gestão colegiada desses recursos e que a autoridade portuária, inclusive, fosse um dos atores que participasse. A área do porto organizado é um negócio da lei, que delimita o perímetro em que o governo está aqui, é a área em que a autoridade portuária coordena as atividades, né? É uma esfera mais simples do desenvolvimento proposto pelo PDC, Planos de Desenvolvimento e Desenvolvimento do Porto, né? Mas o que a gente está falando seria importante que essa área fosse gerenciada coerentemente com essa área envoltória, os parâmetros que se espera manter nessa área envoltória. E, finalmente, bem mais focado a esfera dos terminais e dos temas de gestão específicos, os programas ambientais previstos nas licenças, etc. De um modo geral, então, não existe essa articulação, essa visão integrada das diferentes escalas de influência do porto e, por isso, a gente tem um processo de gestão que é muito desencontrado. E o que a gente acredita é que talvez a discussão da agenda ambiental local do porto, ela possa ajudar a iluminar, a clarear como aperfeiçoar esse processo de gestão ambiental. Então, eu fico por aqui, agradeço a vocês.